Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Nós precisamos encontrar as respostas para os problemas que surgem no Brasil. E nós não temos, quanto mais buscamos fazermos uma caricatura de situações externas para o Brasil, mais nos afundamos nas questões e nas confusões e não vamos chegar a lugar nenhum. As pessoas falam sobre teoria do caos, falam sobre que a esquerda e a direita nasceu no mundo todo por via da Revolução Francesa de 1789, os geraldinos, os jacobinos, e assim a gente vai criando nossas narrativas para nos dar a nós mesmos desculpas do nosso fracasso interno. Na verdade, nós tivemos uma fratura exposta histórica, que foi justamente a República do Brasil, que na deportação de Dom Pedro II, e isso tivemos também, dessa fratura histórica exposta, também atingiu a sociedade, ao qual tem as suas falhas. Nós não podemos ignorar os fatos, mas isso fica muito fácil de se entender e fica fácil de entender e de resolver. Então é preciso trazermos alguma coisa lá de fora, alguma coisa mais complicada, para que dê a entender que nós temos pessoas ou intelectuais que estão aí muito interessados a pensar e se destacar, como se o brasileiro em si desse o devido valor aos intelectuais e que, por via dessa falha da sociedade, sabemos que o brasileiro destrói, brincam, porque não tem origem. Então as falhas do povo estão agora nas entranhas da mocidade, que cabe à parte mais rebelde a definir o tratamento adequado dos supostos atos que juntos contra os injustiçados. Aqui tem como a resposta o domínio do que foi instalado. E os que os fez mudo e surdo, não atendendo à sua própria existência quando foram obrigados a ser escravos em suas próprias terras. E é normal os seres maus usarem os pontos históricos como arma para aproveitar a sua prática sob o olhar do domínio de todos. Nem se percebe, essa é a razão. É o fato que nós estamos vivendo hoje. Nós não percebemos e nem se registra porque é imperceptível. Assim, não existe a origem. Se forma um povo que briga entre si e a dança dessa briga, ela dá aquele modelo dos cardumes de sardinhas que foge das baleias. Assistimos membros sendo comido, engolido, correndo para um lado e para o outro, com promessas da esquerda e da direita, que devora a todos, porque não conhece a sua história. E quem não conhece a sua história está afadado ao fracasso. E nem tem princípios de suas leis. São sardinhas dos partidos políticos, os tubarões, e de uma polaridade marginal que nós estamos vendo que está colocando um território enorme como o Brasil dentro do balde de lavagem, e o povo está caindo nisso, com o domínio dos maus que usa o povo para o seu domínio, com protagonistas dos que são fracos na formação da nação, que é a falha da sociedade. E os dominantes são justamente os da fraturas que impuseram a república. É histórico, isso é histórico, sabe? Essas pessoas vêm de lá para cá, passando de pai para filho. Essa imoralidade na formação da nação, que conhece as suas origens, não conhece as suas origens. Uma história forjada, sem luta, sem sobrevivência de unidade, chamada nação. Assim nasce a esquerda e a direita no Brasil. Não aquela esquerda-direita que vem lá da França, o pessoal fica conversando. A esquerda-direita surgiu no fracasso de uma sociedade, com as suas falhas,
e sobre uma fratura histórica exposta de uma república que deportaram o imperador e puseram essa porcaria como um regime de governo, né? Agora não tem mais, agora é governo e é regime, tá? E extrair usando os meios para poder sufocar a todos. Foi assim que essa porcaria de república surgiu tanto no Brasil como no resto da América do Sul. Temos que nos livrar não dos fracos, mas da fraqueza que faz com que se vendam para somar com os povos, para ficar mais pobre na soma à pobreza de sua formação Brasil. Essa é a nação que nós temos. Isso é crônico, porque olha que o próprio governo não quer educar, o próprio governo não quer dar saúde, o próprio governo não quer dar infraestrutura, não desenvolve, simplesmente acha que pode fazer e nós estamos criando lixos humanos. As favelas sempre foi e serão local de pessoas excluídas da sociedade, mas não é excluída da sociedade da forma em que podemos entender, que gera emprego. Não, não é essa sociedade. Elas são excluídas da sociedade porque são causadas a serem excluídas. Não dão oportunidade às pessoas para que possam adquirir um conhecimento de alguma coisa aplicada. Então, esses locais de pessoas excluídas da sociedade, mas não da sociedade de propriedade, dessa sociedade que nós falamos da propriedade desprovida de desenvolvimento aplicado, vive em um mundo onde dois mundos a manda. O domínio do mundo, o primeiro é a classe social, da formação da estrutura, dessa estrutura, desse rompimento, da fratura exposta lá no começo da República, e que criou, através dos meios, veio criando a classe média, e que agora nós observamos que as pessoas, os rebeldes de uma certa parte subiram ao poder e querem destruir essa sociedade. É a mesma briguinha entre a monarquia, né, vamos falar assim, a monarquia e os dominantes da época e que estão envolvendo o povo, né? Então, essa formação social sustenta a sociedade desprovida de desenvolvimento aplicado. O segundo domínio dá toda a condição de se sair da condição, mas espelham-se nos filhos e não na pessoa. Sobre este domínio, na ótica de sobrevivência, se cria os meios similares, criando toda forma de provento de aceitação na condição de viver. Aí a gente vê festas, educação, saúde, nós temos segurança, transporte e o convívio com as pessoas de origem desses locais. Desta forma de viver, tem o famigerado Estado que rouba todos de uma pancada só. A sociedade dominante, onde vive o provento da sociedade desprovida, essa sociedade desprovida de desenvolvimento aplicado, ela sobrevive por causa da classe média. E nós temos também, nos locais de domínio, nós temos a classe do proletariado, que é o crime que domina as áreas com a atuação marcante sobre todos. Esse sobre todos quer dizer que nem o Estado, nem as classes dominantes estão se preocupando com as pessoas que estão sendo dominadas nessas classes. Aí o que ocorre? Os demais presentes, ou seja, o Estado e a classe dominante, que age na sociedade desprovida do desenvolvimento aplicado, elas também não estão preocupadas com isso. Então nós estamos assistindo esses problemas, essa sociedade se desenvolvendo, daí nós criamos sobre essa confusão da falha social, justamente com essa fratura exposta histórica, que é justamente o assentamento da República sobre a deportação do Império. O que ocorreu é uma criação do Estado Democrático, entre aspas, de mentira, e um Estado Democrático de dinheiro para atingir um Estado Democrático que não existe. Quer dizer, nós já temos essa fratura há muito tempo, essa falha social há muito tempo.
O que acontece é que todos nós fomos enganados com essa história que nós temos de democracia. O que nós sabemos muito bem, não conseguimos nem colocar o artigo 3 da Constituição, que é fazer com que haja uma igualdade na sociedade, ou igualdade entre os estados. Não conseguimos sequer desarmar os bandidos que estão no artigo 5º, inciso 56, 54, se não me engano, que é justamente crime inafiançável de conseguir desarmar essas pessoas. Então nada funciona, mas não funciona porque está simplesmente no papel, e o que nós estamos vendo sobre o domínio dessa Constituição é justamente a elite da fratura exposta histórica que deportou o imperador e que fundou a república da forma em que estamos vendo. Tem solução? Olha, pode até ser que tenha. Ou devolver esse Brasil para o imperador, para a família imperial brasileira, ou a gente fazer uma reforma a ponto de fazermos com que isso possa valer, mas para isso é preciso ter pelo menos consciência de que ponto da sociedade nós somos, para que podemos compreender o que de fato temos que fazer para resolver a situação do Brasil. Ou por outra, vamos sorrir e curtir um pouco essa polaridade política nojenta que se instalou-se no Brasil e que um faz, o outro desmancha. O outro tenta recuperar, não tem como porque não tem recurso, e aí a pessoa joga toda a responsabilidade para cima desse outro e diz que não, é porque não tem competência. Poxa, não tem recurso, foi tudo desviado, tudo roubado. E é assim que nós estamos vivendo. Então, paramos agora com essa história de buscar os problemas lá fora e trazer e fazer referência dessa sociedade que é aqui dentro, é na formação, e porque estamos sempre dando desculpa. Desculpa dos nossos erros, desculpa dos meios que é possível consertar quando aceitamos. Nós não temos origem. A nossa origem é da formação da República até os dias de hoje. Os demais problemas são trazidos para que possa haver uma dominação por via de problemas que pode ser resolvido entre nós mesmos. É isso que temos no Brasil. Um abraço a todos e até mais.